O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Esse foi o tema da redação Enem 2020. Vocês estão curiosos para saber se foi bem nesse tema? Então assista esse vídeo até o final. Vamos comentar tudo o que é esperado na redação. Quem é aluno da Imagine já estava treinando esse tema desde o ano retrasado. Então já saiu na frente, hein? Neste vídeo vou te mostrar quais são as expectativas da banca de correção em relação aos argumentos, aos repertórios e às informações a serem apresentadas. Antes, não deixe de se inscrever neste canal e comentar aí como vocês foram na redação. Para começar, vamos analisar o comando do tema. O aluno deve se atentar a cada palavra-chave para não cometer tangenciamento ou mesmo fuga ao tema. A palavra estigma dá origem ao verbo estigmatizar. E sabe o que significa? Quando estigmatizamos algo ou alguém, queremos qualificar pejorativamente, ou seja, negativamente. Isso pode ser marcado de várias formas, inclusive por uma condição do indivíduo, como ter depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, dentre outros. O estigma está muito ligado ao preconceito sobre algo. Inclusive, essas são algumas das doenças mentais muito comuns, principalmente na sociedade contemporânea. Existem diversos transtornos mentais com apresentações diferentes. Eles geralmente são caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamentos anormais, que também podem afetar as relações com outras pessoas. Dentre os transtornos mentais estão a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, demência, deficiência intelectual e transtornos de desenvolvimento, incluindo o autismo. Existem estratégias eficazes para a prevenção de transtornos mentais, como a depressão. Há tratamentos eficazes para os transtornos mentais e maneiras de aliviar o sofrimento causado por eles. O acesso aos cuidados de saúde e aos serviços sociais capazes de proporcionar tratamento e apoio social são fundamentais. A carga dos transtornos mentais continua crescendo, com impacto significativo sobre a saúde e as principais consequências sociais, de direitos humanos e econômicas em todos os países do mundo. E o que podemos dizer sobre a sociedade brasileira relacionada ao tema? Veja alguns dados que justificam esse contexto como foco da discussão. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, 9,3% da população, e 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão, segundo dados da OMS. De acordo também com a OMS, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. E em 90% das vezes, esse caso está associado a algum distúrbio mental. 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno mental, como ansiedade e depressão, conforme o levantamento feito pela Vitude, plataforma online voltada para a saúde mental. Percebe como nosso olhar atento sobre a necessidade de quebra deste estigma relacionado às doenças mentais é fundamental? Veja alguns repertórios socioculturais que podem ser citados sobre o tema. O livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, relata a história do Hospital Colônia de Barbacena, conhecido pela superlotação e pelos maus tratos aos pacientes. Pessoas de todo o Brasil eram recolhidas e levadas à instituição. O conto Alienista, de Machado de Assis, narra a história de Simão Bacamarte, um médico que, a menor suspeita de traços que fogem à normalidade, interna os moradores da vila de Itaguaí no manicômio Casa Verde. O filme Coringa aborda a questão da saúde mental do personagem Coringa, as negligências sofridas no serviço de tratamento para transtornos psicológicos e o preconceito da sociedade em relação aos doentes mentais. O filme Nise, O Coração da Loucura, dirigido por Roberto Berlinet e estrelado por Glória Pires, conta a história da psiquiatra alagoana Nise da Silveira, que renovou o tratamento oferecido às pessoas com problemas mentais e, em especial, aquelas com esquizofrenia, o movimento da luta antimanicomial. Ele ocorreu em São Paulo em 1987 e promoveu a retirada dos pacientes com doenças mentais dos hospitais. O movimento denunciava o abuso e a violação dos direitos humanos sofridos pelos pacientes no manicômio, os quais passavam por medidas agressivas mascaradas de tratamento. Confira agora alguns possíveis argumentos para sua redação. Muitas pessoas encaram doenças psiquiátricas como sinal de fraqueza, frescura e até mesmo loucura, devido ao fato de as doenças mentais não serem vistas como parte da saúde física, já que não são palpáveis. Muitas pessoas não acreditam que seus parentes mais próximos possam estar com problemas clínicos sérios, o que ocorre em parte porque, muitas vezes, a saúde mental não é vista como parte da saúde física. As doenças psiquiátricas não são levadas a sério porque não são visíveis, como um osso quebrado ou uma enfermidade da pele, por exemplo. Segundo Drauzio Varela, quando se tem depressão, pacientes são taxados de preguiçosos e pessimistas, e o medo de um rótulo faz com que muitos não procurem tratamento.
Só passamos a acreditar que algo realmente está errado quando o pior acontece. Você também pode usar como argumento a criação de um padrão de felicidade inalcançável, em que demonstrações de tristeza são vistas como frescura ou falta de esforço. A criação desse ideal traça um padrão de comportamento social uniformizante. Nele, todos devem ser felizes, trabalhar e esconder sentimentos antagônicos, como tristeza, angústia e ansiedade. Logo, a tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais, e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. Em uma entrevista ao UOL, o Dr. Drauzio Varella também aponta que as redes sociais têm papel importante na perpetuação desse estilo de vida, pois nelas há excessivas demonstrações de felicidade e perfeição. Fora isso, muitos acreditam que indivíduos com transtornos mentais tendem a ser violentos e agressivos. A associação entre doença psiquiátrica grave e violência ocorre tanto no que diz respeito à perpetuação de violência quanto em relação à vitimização violenta. Ambas são mais comuns entre portadores de transtornos psiquiátricos graves quando comparados à população em geral, mas na realidade, esses indivíduos são mais frequentemente vítimas da violência. Trata-se de um grupo dos mais vulneráveis aos crimes violentos. Por exemplo, os pacientes com doenças mentais graves têm 12 vezes mais chance de sofrerem um crime violento do que a população em geral. Em relação à violência sexual, incluindo estupro, a frequência é 17 vezes maior que relacionada a esse grupo. A vitimização entre os pacientes com transtorno mental grave é problema de saúde pública e deve ser alvo de pesquisas e políticas públicas específicas. E agora vamos falar sobre quais seriam as propostas de intervenção possíveis para a redação. Primeira proposta. O melhor método de combate ao preconceito contra transtornos mentais é a informação. A falta de conhecimento sobre distúrbios psíquicos reforça a ignorância e aumenta o estigma relacionado ao tema. Há um papel fundamental das instituições educacionais em parceria com as famílias para que haja propagação de informações sobre o assunto. Segunda proposta. As famílias, quando orientadas, por exemplo, por médicos, psicólogos e especialistas, têm papel fundamental no processo de acolhimento e no incentivo à busca de ajuda psicológica e ou psiquiátrica do doente mental. Terceira proposta. O Ministério da Saúde deve promover palestras para expor à sociedade de maneira geral a importância de se discutir sobre o assunto, tornando o tema natural e livre de preconceitos. Quarta proposta. Deve haver intervenções e acessibilidade aos serviços de saúde mental, com a promoção de mais comunicação com pacientes e familiares, investimento em cuidados ambulatoriais e preventivos, serviços localizados nas comunidades e envolvimento de pacientes e familiares na avaliação desses serviços prestados, de modo a aprimorá-los sempre que necessário. Quinta proposta. Apoio governamental para pacientes e familiares, por meio de programas de treinamento para lidar com o estigma. Deve haver empoderamento e mais informação sobre as doenças mentais e suas formas de tratamento, para que sejam dadas oportunidades de emprego a todos de acordo com as suas particularidades. E aí, conta pra gente, o que você achou desse tema? Foi bem na redação? Deixa nos comentários e já deixa o seu like no vídeo. Bons estudos e até a próxima!